Boa noite, pessoal. Agora que começou a gravar. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Meu nome é Gustavo, sou presidente do DCE, aqui da UFT. E hoje é dia do estudante de Direito e achei de bom tamanho a gente fazer uma brincadeira com um trocadilho, né? Falar um pouco sobre o direito à moradia estudantil. Então, eu convidei o Juvan, da Casa do Estudante, que também é estudante de Direito. Convidei o Clemson, o Marcos, meu diretor de assistência estudantil, ou de assuntos estudantis, a Camila e o Luiz também, que são participantes do movimento Casa do Estudante. E é o seguinte, vai funcionar assim, eu vou dar palavras para vocês, né? Quando vocês quiserem falar, vocês falam aqui no chat do lado, e aí, quando o outro terminar a fala, vocês podem falar, tá bom? Para não dar conflito. Essa gravação vai ser transmitida e depois postada no YouTube também do TCE. Então, fique à vontade. Vou passar para o Juvan primeiro, que a internet dele também está caindo muito. Pode falar, Juvan. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila e todos que estão participando da nossa live. Primeiramente, parabenizar o DCE pela iniciativa, porque, principalmente em tempos de pandemia, é uma situação inédita que estamos vivendo aqui do isolamento social. Nada mais importante do que falar de moradia com dignidade, não é verdade? Porque a moradia, ela vem na Constituição, a nossa Constituição Cidadã de 1988, ela vem como sendo um direito básico social que foi extraído de textos vindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, pós Segunda Guerra Mundial, e é de suma importância pensarmos nisso. Por exemplo, nós destacamos que a moradia, ela também é uma questão de saúde pública. Atualmente temos um número bastante expressivo de pessoas que moram em situação de desabilidade, situação de muito desestrutura familiar na questão de residência. Por quê? Temos pessoas que vivem na rua e pessoas que moram em situações de insalubridade, pessoas que não têm o mínimo de segurança alimentar por causa da moradia, e é bastante importante pensarmos nisso, principalmente nesse período. E trazendo para o contexto estudantil, é mais importante ainda, porque em tempos de luta, onde as universidades estão sendo bastante atacadas, vem também a questão da preocupação com a estadia de moradia dos estudantes, principalmente estudantes da rede pública de ensino federal, que basicamente é constituído por pessoas que não têm condição financeira de arcar com universidades privadas, e é muito importante pensarmos nisso. Para iniciar aqui, eu vou estar lendo o artigo 6º da Constituição, que diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer e a segurança, a previdência social, a prestação à maternidade e a infância e a assistência de desemprego na forma da Constituição. Pessoal, na minha fala eu quero destacar muito a importância do trabalho do pessoal dos movimentos sociais, que, através de muita luta, consegue, para muitas poucas pessoas, um pouco de dignidade em relação à moradia e também dentro do movimento estudantil, que hoje é representado pela pela União Nacional dos Estudantes, e destacar a luta do pessoal para se garantir, para se conquistar um pouco dessa dignidade. Então, trazendo para o contexto que estamos vivendo, por exemplo, como vamos pensar, pessoal, que as autoridades de saúde, por exemplo, o Ministério da Saúde, vem falar ficar em casa, para que possam ter o mínimo de segurança possível, para não poder contrair de forma arbitrária, de forma degradante, muito alta, em linha unilateral, o Covid-19, o coronavírus. Como pensar no pessoal que hoje não tem a segurança de ter um lar seguro, de não ter água encanada, de não ter saneamento básico o mínimo possível? Como podemos estar destacando essa questão? E sem falar nisso, pessoal, é impossível falar e não falar também tanto do Estado, entrando também na parte de governo. Vem destacar, por exemplo, aqui, que nos governos passados, no governo de Dilma Rousseff, por exemplo,
foi um governo onde trouxe muita preocupação em relação à moradia, onde eu destaquei aqui uma comunidade em São Paulo, que é a comunidade Pinheirinhos, que eles passaram 8 anos tentando buscar moradia digna. Nesses 8 anos, se instalaram ali 6 mil pessoas. Depois de um forte massacre que teve pela desapropriação daquele local, porque era uma área privada, onde 2 pessoas morreram, onde teve várias pessoas que foram feridas, tanto com balas de borracha, espancamento com vários artefatos usados pela polícia. E eu quero destacar muito bem, porque no ano de 2012, foi o ano que o governo Dilma, do partido do PT, entregou ali 1.700 casas. E isso é muito importante. Deixo aqui também, por exemplo, para vocês quiserem ver mais sobre esse movimento, que foi constituído também através da luta pelo movimento urbanístico sem teto, que hoje está presente como sede na cidade de Osasco, em São Paulo, e é bastante interessante. Pessoal, quando falamos em direito social, nós podemos pensar, por exemplo, o capitalismo, onde nós temos o capitalismo que quem constitui o direito basicamente está voltado para a prioridade extremamente na questão da privacidade dentro das casas, por exemplo, que é a propriedade privada. Se nós pensarmos em propriedade privada voltado para o capitalismo, ela se rodeia, por exemplo, em torno de dinheiro. Se pensarmos desse lado, quem é que vai ter prioridade a viver com dignidade? São aquelas pessoas dotadas de bem financeiro, que têm um nível financeiro alto, e aquelas pessoas que não têm, elas ficam totalmente fora do contexto. Nesse contexto aí que entra os direitos sociais básicos, a moradia principalmente, mas ele está deixado de lado, principalmente pelos governos, porque nós temos na sociedade brasileira há um bom tempo que não está dotado mais de plano de Estado, que são políticas públicas voltadas para se criar para o bem da população. As pessoas, os governantes que estão entrando, por exemplo, está voltado principalmente para o plano de governo, assim, as suas ideias, sem pensar na contínua formação da sociedade, certo? E não é diferente também no contexto da educação. Temos aqui, por exemplo, aqui em Palmas, trazendo para o Tocantins, a situação degradante da atual casa estudante de Palmas, que é a jornalista Jaime Câmara, que o Clemson vai falar um pouquinho sobre a estrutura, mas eu, como morador, por exemplo, eu costumo identificar aqui vários problemas que são essenciais ou mínimos para garantir um pouco de segurança, moradia digna e um pouco de salubridade para os estudantes que moram aqui. E, nesse contexto, eu vou passar a palavra para o Clemson para descrever um pouquinho a respeito da nossa estrutura aqui. Só complementando, Gilvan, muito interessante essa exposição sobre os direitos, né? Como que a gente tem na nossa Constituição resguardados, né? Eu estou até conversando na outra live com a Aline sobre como a gente tem uma Constituição simulacro, né? A gente falar, por exemplo, de democracia, né? Direitos fundamentais, e a gente não tem o básico do básico do básico. O Brasil não conseguiu até hoje, né? Trazer um mínimo de igualdade para a população. E como que é interessante que esses direitos sociais, quando a gente reivindica eles, parece que a gente está querendo fazer a revolução, né? Quando você quer o direito básico, a moradia. Exatamente. Né? Então, é muito complexo, né, essa questão da gente ter uma lei, né, ter um objeto, um livro jurídico que nele está dizendo que está garantido esse direito, mas, por exemplo, a gente tem a demonização. Eu vou até colocar essa questão para a gente pensar depois. A demonização de movimentos sociais por moradia. E acho interessante isso. Eu acho que a gente tem que pensar no contexto do Brasil atual, de coronavírus, o que é moradia digna, né? Não é apenas ter moradia em qualquer condição. Então, fica à vontade para falar da estrutura, né? Você que é um futuro engenheiro civil do UFT também. Ô, Gustavo, só para frisar um pouco aqui, voltando atrás, como eu destaquei aqui logo no início aqui, ó, você falou de moradia básica e o Brasil ele vem enfrentando há décadas e o principal problema que nós podemos pensar para se discutir são as políticas voltadas para plano de governo. E nós não temos um plano de Estado constituído voltado
para longo prazo, certo? Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Clemison, eu sou morador da Casa do Estudante de Palmas e eu quero cumprimentar todos que estão presentes e aqueles que vão assistir no futuro, que a live vai ficar gravada. Parabenizar a iniciativa do Gustavo, do DCE e de toda a conjuntura de estudantes que tem buscado falar, refletir e pensar acerca do estudante e da condição humana. Eu vejo que isso ajuda o país a crescer e ajuda a gente se tornar melhor como ser humano. E por isso é uma honra poder participar e poder falar, mesmo que seja só um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho vivido aqui e do que eu tenho pensado a respeito. Eu tenho muito que aprender ainda e quando eu cheguei na Casa do Estudante, eu vim para cá porque eu precisava de um lugar para morar. E para eu continuar estudando e realizar o sonho de fazer uma faculdade, eu precisava de um teto. Eu precisava poder chegar da faculdade e ter uma cama para dormir, um lugar onde eu pudesse tomar banho. E felizmente na UFT a gente tem o RU para a gente poder fazer as refeições lá com preço acessível para os estudantes. E eu vejo essa temática hoje, né, no Dia do Estudante de Direito, e vocês escolherem falar sobre moradia digna, eu vejo louvável porque é condição fundamental para que uma pessoa consiga estudar dentro dos padrões daquilo que a gente considera como mínimo para a dignidade humana. Se a gente fosse um país que não tivesse condição de dar acesso a isso, que não tivesse poder, força e riqueza para viabilizar isso para as pessoas, a gente entenderia e a gente pensaria no que a gente pode fazer. Mas, graças a Deus, a gente é uma nação rica e a gente tem a capacidade de refletir e ver aonde que a gente está falhando para a gente buscar melhorar. Eu acho importante destacar o mérito daquilo que já foi feito, porque essa Casa do Estudante é fruto daquilo que já foi conquistado, daquilo que já foi feito por meio de cada pessoa, por meio da sociedade que elegeram seus representantes para cuidar da gente mesmo, que é o próprio povo brasileiro. E eu quero dizer que o fato da prefeitura, do Estado, ter proporcionado a Casa do Estudante de Palmas é algo muito bom. O importante é a gente ver como a gente vai continuar isso, porque tão importante como fazer algo que é bom é a gente continuar nessa caminhada para a gente poder construir dias melhores. Eu sei que a situação do Brasil não é fácil, mas também eu sei que a gente tem um potencial incrível. O povo brasileiro é criativo, o povo brasileiro é inteligente e o povo brasileiro é capaz. E essa é uma verdade que eu estou buscando acreditar para mim como estudante, e é uma verdade que nós estudantes, tanto de casa de estudante como os que não são da casa do estudante, precisam ter essa certeza, porque, de certa forma, o povo lá fora está contando com a gente, para a gente dar continuidade àquilo que tem sido feito. E a gente reconhece os benefícios e a gente tem sede de mais. E a gente quer buscar esse mais com a ajuda de todo mundo.
o problema estrutural da Casa do Estudante de Palmas, que é o lugar onde eu conheço, é grave. E para melhorar falta muito. Mas a gente já tem o principal, né? A gente já tem um lote, a gente já tem essa casa, a gente precisa de uma reforma, mas para o que a gente já conquistou, isso é pequeno. E eu sei que a gente vai poder fazer muito mais. E a gente conta não apenas com os estudantes, mas com os professores, com os coordenadores, com os servidores públicos, com os reitores, com a sociedade e com os nossos representantes, porque juntos somos mais fortes. E um dos slogans da Casa do Estudante é que o futuro passa por aqui. Nós fazemos parte do futuro. E a gente está aqui para dizer que nós valorizamos isso e fazemos parte desse futuro. E vamos fazer a nossa parte, ainda que ela seja pequena. Mas a gente quer ter a satisfação de saber que o valor da propriedade que nos faz humanos é garantido pela execução das decisões e das escolhas que a gente toma. E a gente vai tomar essas decisões e essas escolhas, independente de serem fáceis ou não, naquilo que é pequeno e naquilo que é grande. A gente está precisando aprender com as coisas pequenas, mas a gente quer dar continuidade e fazer tudo que for preciso. E a gente conta com a ajuda de todos vocês, inclusive com o DCE e com toda a equipe que está proporcionando essa live para a gente. Obrigado, Clemson. É interessante você falar sobre esse direito, sobre essa conjuntura, né? De que não tem como a gente pensar no futuro sem fazer uma retrospectiva do que foi conquistado, do que foi uma luta que vieram antes de nós, né? Nesse sentido, a gente vê que há um abandono, não da parte dos estudantes, nem do movimento em si, um todo, mas do próprio Estado, do seu dever de executar aquilo que é próprio dele, né? De garantir a dignidade das pessoas, né? E eu queria que tu falasse para mim um pouco sobre a estrutura da Casa Estudante de Palmas, porque a gente tem várias casas estudantes, né? Depois a gente vai aprofundar nisso mais para frente, porque a Casa Estudante com o microfone ligado? Sim, estou te ouvindo. A diferença entre a Casa Estudante da UFT, por exemplo, e a Casa Estudante do movimento Casa do Estudante. São direitos iguais, só que vias diferentes, né? E aí eu queria saber, porque a gente, logo que eu tomei posse, eu lembro disso, a gente tomou posse, o DCE, nossa diretoria, a gente foi para o Fórum de Assistência Estudantil da UFT, que vai até acontecer o outro agora, né, no sábado, e aí a Camila me deu uma carta, me deu alguns laudos do Corpo de Bombeiros sobre a estrutura. A gente fez algumas visitas, né, a gente passou lá, eu tenho amigos que moram lá, Thalitinha, por exemplo, você e tal, e a gente fica, assim, completamente, não tenho nem palavras, a gente fica chocado, a gente fica atemorizado, apesar de ter sido um direito construído, ele foi abandonado pelo Estado, a qualquer momento o direito pode passar a ser uma ofensa à própria vida das pessoas que estão ali, né? O que foi conquistado, o que foi atestado pelas autoridades em referente à Casa Estudante hoje? Como é que está essa estrutura? Porque essa estrutura, para mim, conforme os dados que eu tenho recebido, ela não é específica de Palmas, né? A gente tem em todo o Estado, na Casa Estudantes, uma postura de abandono em relação a esse direito da moradia. Gustavo, o problema estrutural da Casa do Estudante é grave. E isso, às vezes, assusta a gente. Porque, às vezes, a gente chega da faculdade precisando fazer tarefa, precisando estudar mais, colocar em prática aquilo que foi colocado em sala de aula, e às vezes a gente depara com uma realidade que chama a nossa atenção e que nos preocupa, e isso toma tempo de estudo.
E às vezes a gente vai dormir para tentar descansar e fica preocupado com o que pode acontecer no dia de amanhã. E esse é um fator que prejudica a qualidade do ensino e do aprendizado nosso. Está muito melhor do que a gente ficar sem estudar, mas ao mesmo tempo está à margem daquilo que a gente considera digno para um ser humano. E a gente não quer isso para ninguém, seja estudante ou não. E é por isso que a gente quer fazer valer esse direito para todo mundo e dizer para que todo mundo saiba que não está certo e que isso não pode ficar assim e que a gente quer chamar todo mundo para ajudar a gente e a gente poder ajudar os outros, porque a gente é um povo só e a gente é uma nação só. E a gente melhorando, o país melhora. E a gente quer poder fazer isso, pelo menos levar um mínimo de dignidade e daquilo que é básico para a gente conseguir viver. Porque a alegria e o prazer de viver a gente já tem como brasileiro. A gente é um povo feliz que às vezes chega a rir da própria tragédia. Mas tem hora que a gente tem que dizer, agora não é hora de rir, agora é hora da gente resolver o que precisa ser resolvido. E a gente está aqui como alunos para dizer que a gente quer a nossa parte nesse trabalho e que a gente vai se juntar com a sociedade, com os movimentos estudantis, com os representantes e com quem mais quiser ajudar a gente. Eu lembro muito do lema da Revolução Francesa, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E aquilo que começou lá em 1789, se eu não estou enganado, ainda é um desafio para a gente hoje. Mas a revelação daquilo que aconteceu traz luz para a nossa história para a gente poder melhorar. E o conhecimento faz isso, e a gente quer colocar esse conhecimento em prática, e a gente quer fazer valer os nossos direitos, e a gente quer que as coisas sejam feitas com honestidade, com transparência, e que a gente venha fazer as coisas com consciência. Tanto lutar, como votar, como pedir prestação de contas, e como realmente estender a mão também, porque é um por todos e todos por um. A Casa do Estudante tem me mostrado isso de maneira mais clara e eu tenho aprendido mais ainda com isso. Passo a palavra para quem quiser falar, para Camila. Olá, posso falar, gente? Boa noite. Obrigado. Eu sou o Luiz Carlos, sou aluno da UFT. Sou morador da Casa do Estudante e quero agradecer a todos vocês, todos os moradores da Casa do Estudante, os meninos do DCE, e falar da importância que é hoje a gente vir aqui falar não só desse direito, que é um direito garantido, que infelizmente está sendo negado aos moradores da Casa do Estudante, mas também fazer denúncias, que é o que eu gostaria de aprofundar aqui. Para que vocês entendam, e eu acho que a Camila depois vai poder falar com mais prioridade, a Casa do Estudante hoje, ela fica numa situação que a gente não, como associação, não tem tanta autonomia assim, ficamos muito dependendo do Estado, do município e até mesmo da UFT. Então, tem essa ligação entre esses três poderes que dificulta muito. Também queria já colocar aqui como denúncia a forma precária que os moradores hoje da Casa do Estudante estão vivendo aqui em Palmas. Onde a Casa do Estudante, na sua estrutura, ela está totalmente defasada, os alunos estão totalmente desassistidos de qualquer tipo de assistência, e aonde os governantes,
que seriam o UFT, o município e o Estado, ficam jogando a responsabilidade de uns para os outros, até que se chega na associação dos estudantes, onde a associação, quanto a associação estudantil ali daquela casa, não tem muito poder aquisitivo para fazer grandes reformas estruturais, por exemplo. Também queria salientar aí que a UFT, como Universidade Federal do Estado do Tocantins, tem por obrigação ter uma casa estudantil da UFT, poderia estar assumindo aí, de repente, a casa do estudante, por questões legais, até hoje não foi feito, mas se não foi feito e se a UFT não mostra nitidamente para esses estudantes que ela tem esse interesse, acredito peço até para que você leve isso aí para a reitoria, que se abra um campus dentro da UFT, mais uma casa, que se construa uma casa e não só um prédio que é cedido para jogar estudantes lá de qualquer forma, certo? Também venho aqui pedir aos governantes e ao governador do estado que foi uma falta de vergonha, eu posso dizer assim, a reforma feita na Casa do Estudante, a qual se passou na TV e tudo mais, aonde teve milhares de reais investido simplesmente em questões de fiação. A Casa do Estudante, é claro, ela precisa de uma fiação muito boa, mas ela precisa de uma estrutura melhor ainda. E a preocupação com o ser humano, que é o jovem estudante ali dentro da Casa do Estudante, eu acredito que não foi colocado em pauta e não se teve uma reforma na Casa do Estudante que agradasse tanto ao estudante quanto à comunidade do estado do Tocantins ou Palmas. Eu estou falando a nível de Palmas, nesse quesito. Acredito que seja isso. Estou aqui para contribuir também e queria passar a palavra aí para o Gustavo. Luiz, aqui tinha caído para mim, mas obrigado por você ter seguido. Por isso que eu estava pressentindo que ela ia cair. Mas, enfim, muito triste essa questão, né, de abandono e de falta de responsabilidade, né, porque é para isso que a gente tem governo. A gente tem governo para atender nossas demandas. E outra coisa que eu achei interessante da Casa Estudante, particularmente de Palmas, é que vocês têm um lote muito grande. E a demanda de moradia na UFT, como você mesmo falou, a gente tem o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que era para contemplar, exatamente, Palmas é um dos polos centrais aqui, né, onde tem mais fluxo de estudantes de outros estados e que, consequentemente, eles iam precisar de moradia, né, vem do interior, vem de outro estado, etc. E a gente vê que, eu lembro também que ano passado, assim que a gente tomou posse, 40% do PNAES foi cortado, né, contingenciado, entre aspas, que eles falam, né, e isso é um claro ataque, então, do próprio governo, porque além dele se omitir, ele não se omite, ele vai lá e desmonta o que já tem, né, precariza ao máximo, parece que ali não é lugar de gente, né, porque moradia é direito de qualquer um. E é impressionante Justamente, de como a UFT, do seu tamanho, a maior universidade do estado, tem toda uma riqueza de pessoas, de inteligências e de potenciais que ficam prejudicados. O Clemens, antes de sair, ele falou uma coisa muito importante. O desempenho estudantil é afetado porque o nosso psicológico ele não se desencilha do meio, né? Você está ali com medo do que vai acontecer com a casa, você nunca raciocina bem, né? Vários alunos já me relataram isso também, de que o medo é constante, a ansiedade é constante. Isso faz mal para a saúde, né? Você não ter uma moradia digna faz mal para a saúde mental, né? Eu vou passar agora para a Camila. E Camila, agradeço muito você estar aqui, está fazendo essa exposição, está fazendo um trabalho incrível na Casa Estudante, dando apoio para os estudantes lá. E queria que você falasse um pouco desses processos. O Luiz falou disso do Estado jogar a responsabilidade para o município e vice-versa. E aí, em que pé está hoje, né? De quem é a responsabilidade sobre a Casa do Estudante? Então, boa noite. Eu quero agradecer imensamente o convite, agradecer a participação de todos que estão aqui conosco nessa live. Então, o que acontece? Vou começar a contar a história do princípio. Primeiro eu vou falar de mim, depois eu vou falar um pouco da casa, para a gente chegar a um contexto para nós discutirmos e
darmos uma olhada como um todo, não só ver o problema, mas também buscar uma solução. Então, eu vim do Pará para morar em Palmas. A Casa do Estudante me ajudou bastante, porque se não fosse a Casa do Estudante de Palmas, não estaria na graduação, não estaria em andamento. Foi de forma importantíssima ser moradora da Casa de Estudante de Palmas, e me fez crescer mais ainda quando eu me tornei a vice-presidente e depois a presidente da casa, né? Foi uma experiência incrível, uma experiência que me fez crescer bastante e que muitas das vezes eu deixava de fazer algo pessoal para estar o quê? Ajudando a Casa de Palmas. Porque eu sempre penso no coletivo, ou seja, se eu estiver bem, eu também posso ajudar outra pessoa para ficar bem. Então, um dos objetivos que, depois que eu comecei com esse cargo aqui na Casa Estudante de Palmas, foi pensar no bem coletivo, né? Então, vamos lá, historinha de Palmas. Esse lote aqui, hoje em dia, o professor Klaus, acredito que algum de vocês deva conhecer ele. Ele, na época, era estudante e fizeram uma invasão nesse lote. E depois de muita luta, a gente conseguiu a doação desse lote da prefeitura. Após isso, o governo do estado, juntamente com o deputado, que eu não vou citar o nome, conseguiram, né, a verba para fazer a construção dessa casa. Foi criada uma normativa para fazer a seleção de moradores. Tem também um decreto, que aí é onde o Luiz estava citando, que é complicado, porque nesse decreto, após 60 dias de entregue à casa, a responsabilidade não seria mais da Superintendência da Juventude do Estado, mas sim da associação que foi criada. Então, no caso, após isso, a responsabilidade foi jogada inteira nos estudantes, né? Teve várias reviravoltas, idas e vindas, porque a casa faltava muita energia, faltava água. Hoje, nós não estamos mais nesse aperto, digamos, né? Não falta água, não está faltando energia, mas a luta foi grande, né? O pessoal teve, digamos, bastante dificuldade. Os moradores aí que começaram em 2007, 2008, né? Agora, a nossa questão dos moradores hoje de Palmas não é mais só água e energia. A gente precisa de quê? A gente precisa de uma assistência tanto estrutural da casa, porque a reforma que aconteceu, infelizmente, não supriu nossas necessidades. Na verdade, a gente teve mais problemas depois dessa reforma. E precisamos também de uma assistência psicológica, né? A gente, na verdade, não precisamos brigar com o Estado, ou com o FT, ou com quem que seja. Na verdade, posso falar por mim, o objetivo principal é a gente unir, né, essas entidades, colocarmos uma proposta, fazermos uma votação para estar melhorando, porque eu, por exemplo, eu não sou aluna da UFT, eu sou aluna da FAPAL, e vejo que o movimento, né, estudantil, ou movimento de moradia estudantil, ele não está olhando se você é da federal ou se você é do nível particular. O que nós queremos é a luta coletiva. Porque da mesma forma que o aluno da federal precisa, um aluno da particular também precisa. Então, assim, neste momento, neste contexto de pandemia, a Casa Estudante em Palmas, além da infraestrutura estar desta forma, defasada, precisando de reforma, tanto hidrelétrica, precisamos também de pintura, o lote, ele se encontra praticamente coberto de mato, enfim, coisas que a Prefeitura de Palmas poderia fazer, né? Poderia pedir para fazer uma limpeza geral no lote, uma capina, roçagem. O Estado já poderia entrar de outra forma, com a reforma, que inclusive tem um processo em andamento na Defensoria Pública desde 2017 para a reforma da Casa de Palmas. Estamos aguardando, eu estarei entrando em contato novamente com a Defensoria para verificar como que está esse andamento desse processo, porque era para ter sido sentenciado, mas devido à pandemia, né,
mudaram as datas. Então, praticamente, a gente fica nesse impasse, porque a UFT fala, a gente não tem obrigação porque lá tem estudantes, né, do nível particular, e que os estudantes da UFT eles podem muito bem fazer sua inscrição no Cubo para estar adquirindo auxílio moradia. Um dos pontos que tocaram nessa questão quando eu falei da reforma, né? Aí, outra questão é o Estado. Não, vocês têm um estatuto, vocês são associação, a gente tem um decreto onde fala que todas as casas do Estado, que é Araguaína, Gurupi, Porto e Palmas, devem ter seu estatuto para seguirem como associação. Só que eu vejo que seguir como associação, do jeito que está, não está dando certo. Porque é como se empurrasse uma responsabilidade que é garantido na Constituição, que é dever do Estado, obrigação do Estado, para nós, estudantes. Por exemplo, eu comecei a ser a presidente da Casa Estudante, eu tinha 21 anos. Sabe o que é cuidar de 68 pessoas com 21 anos? Quando você olha para a esquerda, olha para a direita e pensa, em qualquer momento isso aqui pode desabar na sua cabeça, porque aqui a gente tinha vários problemas, digamos, de gotejamento, né? Teve alguns alunos da engenharia que fizeram esforço para ver se melhorou um pouquinho, mas isso não nos dá segurança. Toda hora a gente fica naquele impasse. Meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai ter uma descarga elétrica? Enfim. Então, assim, a Casa de Palmas hoje, ela está nesse impasse, que é como resolver o problema, quem vai ajudar? Porque todo mundo que a gente bate a porta já fala isso. A UFT foi aquilo que eu falei para vocês, o Estado sempre joga em cima do decreto de criação e fica complicado demais, porque a associação, a gente senta para conversar, a gente não tem poder aquisitivo de conseguir uma reforma, nós somos estudantes, então como que estudantes vão conseguir mais de 1,5 milhão para fazer essa reforma? Porque a gente não... 30 mil aqui não resolve o nosso problema, que foi o valor que foi encaminhado da última reforma em 2018. Foi apenas 30 mil. E foi uma reforma que, sinceramente, eu tive várias vezes momentos de discussões, porque eu tinha que estar chamando toda hora o fiscal de obras aqui, porque para a gente era algo importante, mas parece que o fiscal de obras não estava nem, sabe? Faz do jeito que você quiser aí, empresa. E não foi bem assim. Então, a gente sofreu bastante com essa reforma, porque quais foram os benefícios? A gente teve lâmpadas instaladas, a fiação, né, de maior suporte. Só que, porém, a gente teve o quê? Gesso trocado, sendo que não tinha necessidade, a gente precisava que trocassem o quê? Fizessem o quê? A manutenção das goteiras. A gente teve porta quebrada que não precisava ter quebrado porta, porque quando foram quebrar o gesso para fazer a reforma, para colocar o outro, não tiveram o devido cuidado. A gente teve rampa interrompida desde novembro de 2018, que até hoje também não foi, ainda continua interditada. A gente teve o que mais? Problemas mais ainda maiores no banheiro, porque devido a eles não saberem quebrar o gesso de forma correta, eles entupiram a maioria dos vasos sanitários. Então, assim, a reforma de 2018, ela, digamos que ela não existiu. Ela não existiu. Ela foi existiu. Uma fachada. Sim, uma fachada, exatamente. Então, assim, esses são os problemas que a gente tem há bastante tempo, que temos agora. E a época de pandemia, eu não vou ser injusta, eu vou ser verdadeira. Tivemos, sim, ligação da assistência social da Prefeitura de Palmas, né, para saber se nós estávamos precisando de cesta básica, kit de higiene e também os cuidados com álcool e a máscara. A gente teve essa ligação, né? Eu passei o contato dos moradores, eles passaram a demanda, só que até agora a gente não sabe quando que a gente vai receber esse material. Tivemos também doações de algumas pessoas envolvidas na Polícia Civil, não posso deixar de citar, não vou citar os nomes, né?
E também tivemos a ajuda também da JaspMed, que é uma ONG humanitária, também nos ajudou. E esta semana, a Superintendência da Juventude do Estado fez doações de algumas cestas, né? Só que essas cestas, elas demoraram um pouquinho para chegar aqui na Casa Estudante de Palmas. Então, assim, né? Também tenho que agradecer ao UFT, não posso deixar de citar o UFT, no nome da professora Ana Kleiber, que veio fazer aqui uma apresentação para nos orientar melhor sobre o Covid, né? Também não posso deixar de citar. Mas, assim, a gente não está falando que está tudo resolvido. Na verdade, isso é uma iniciativa que foi plausível, mas que tem que ser melhorada, né? Eu espero que eu tenha um retorno bom da Defensoria Pública para a gente verificar o que pode estar sendo sentenciado, qual que é a data, o que vai acontecer, porque esse processo é desde 2017. E a Casa do Estudante de Palmas, ela passa por dificuldade, não é desde 2017, a Casa do Estudante de Palmas passa por dificuldade lá desde 2010. Então, assim, a gente pede a ajuda de todos, eu agradeço bastante o DCE e os envolvidos, e que nós possamos fazer isso, não só a luta dos alunos da UFT, não, a gente tem que fazer a luta dos alunos que precisam de moradia digna em Palmas, ou a gente pode se unir mais ainda no movimento MCE, do ENSE, porque nós não estamos mexendo só com um tipo de pessoa, nós estamos na classe estudantil, e aqui um dos lemas é o futuro passa por aqui. Então, nós estamos vivendo nesse momento e nós precisamos o quê? Engajamento para melhorar tanto esse momento quanto o futuro, porque essa casa ela não vai servir só para mim ou para o Clemson que está aqui agora. Essa casa é rotativa, ela é coletiva. Então, precisamos melhorarmos a nossa estrutura, a nossa organização administrativa também, para que outras pessoas possam usufruir desse direito. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar a tirar a dúvida, sanar alguma dúvida. Camila, muito obrigado. Essa é uma luta que, como é que eu posso dizer? É uma luta que vale a pena lutar, porque, como você falou, não é só para a gente, né? É para os futuros que vão passar ali, né? E eu vejo, se a gente está falando hoje de estudante de direito à moradia em geral, a gente pode ver como é que o direito, como instituição, né? A instituição de direito, ela pode ser maquiavélica, pode ser cruel, né? Porque se há interesse do Estado que essa casa tenha uma manutenção, seja de boa qualidade, não haveria de se falar em processo judicial, e nem do governo pontuar a questão de ser uma associação ou não, é uma questão de vontade. Se quisesse, se fosse prioridade, né, seria feito. Assim como é feito para bancos e qualquer instituição que tenha gente com influência. É impressionante que, como quando a gente fala de qualquer tipo de classe popular, seja estudante, morador, os problemas são colocados para debaixo do tapete, proletados ao máximo. Eles pagam dinheiro do recurso judicial para proletar, mas não pagam o que é direito, né? E é impressionante isso, porque eu não tenho moradia aqui também, por pouco eu não fui parar na casa do estudante também, quando eu vim, eu ainda não tinha moradia pronta aqui, eu fui acolhido, né, por alguns parentes, depois consegui o auxílio depois de um ano, e olha só, para fazer a comparação entre a relação das dependências, né, de você, estudante do UFT, mas a qualquer momento você pode ir morar na casa do estudante, né, e atualmente eu divido aluguel com algumas pessoas e a UFT tem mantido esse auxílio, né? Mas se não fosse isso também, o auxílio não contempla todo mundo, é muito estudante. E o perfil da UFT, por exemplo, são 80% de pessoas vulneráveis. Vai para as instituições particulares, tem que lembrar que tem pessoas ali que também ganharam bolsa e que não tem condição nenhuma de pagar a própria moradia, né? O que a gente está falando não é de 3 ou 4 estudantes está precisando de moradia. Não, a gente está falando de uma massa de estudantes, de pessoas populares, de gente que veio da periferia de outros lugares e precisa de um direito básico garantido. E se já é difícil se manter na universidade, com todos os obstáculos, né, que a gente já tem, de má formação, de ensino médio, de todas as coisas que a gente sofre, imagina com direitos à moradia não garantido, né,
tudo mais. E é importante ter falado da secretaria aí, e das instituições, como eles aproveitam, porque é pandemia, mas o que é realmente, o que interessa, o que é estrutural, não é feito, né? Uma máscara para e um álcool é muito importante, claro que é. Uma cesta básica seria ótimo, mas cadê essa presença todo dia? Cadê essa presença do Estado no cotidiano dos estudantes? Agora está todo mundo isolado, ninguém tá podendo gastar o tempo transitando, estudando, trabalhando do jeito que era antes. E agora a gente fica mais assustado ainda porque a gente para observar as coisas como elas estão. As coisas como estão, elas são aterradoras. Não, não consigo vislumbrar as coisas continuarem, voltarem à normalidade, né? Seja falar de coronavírus, né? Voltar à normalidade. O que era normal? A casa estudante estava normal antes da pandemia? Não estava, né? Então, e essa questão do Estado não se responsabilizar, não interessa se o problema veio de 2010 para o governo. Ele assumiu, ele tem que se responsabilizar. Ele assume, a pessoa se propõe a um cargo político, ganha, ela assume todos os problemas daquela sociedade, né? E eu acho não, com certeza, né? Porque são muitos polos de universidade no Tocantins todo, a necessidade de construção de novas casas e a necessidade de estruturação melhor das outras casas também, né? Eu queria que o Marcos falasse um pouquinho de Tocantinópolis, que em Tocantinópolis a gente tem a casa de estudante da UFT, né? Como é que é diferente? Como, apesar da gente ter esse direito, já ser um direito garantido, não é um privilégio, é um direito, é muito diferente da casa do estudante do movimento institucional da associação, né, em si. O Marcos também vai participar do PNAES agora. Era importante pontuar também a questão de como que a questão das bolsas ela é ilusória, porque apesar da gente receber a bolsa, né, para pagar o aluguel, a gente não tem a coisa concreta, a casa. Essa casa que eu estou morando aqui alugada não é minha. E não vai ficar para outra pessoa. Vai ser uma coisa paga que vai ficar na propriedade privada de uma pessoa. A gente não tem, por exemplo, uma casa de estudante feita, construída para que os outros que vão vir depois de mim, por exemplo, ocupar, né? E como seria é uma coisa muito mais concreta você ter uma casa de estudante estruturada. Estão me ouvindo? Oi, oi. Estamos te escutando, pode falar. Ok. Então, vou começar um pouco antes. Eu vou tentar falar um pouco da história das casas de estudantes, né? E eu já fui da Secretaria de Comunicação da SENS, né? Que é a Secretaria Nacional de Casas de Estudantes, que é quem organiza o movimento de casas de estudantes hoje no país, né? Bem, eu acho que mais de 90% das casas de estudantes públicas, né, participam do movimento de casas de estudantes. E eu lembro, com o que a Camila falou, né, lembrei bastante, por exemplo, do caso da CEURGS, né, que é a casa de estudante da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que eles também foram abandonados, né, e eles formaram uma associação, acabaram se responsabilizando no primeiro momento, talvez um equívoco deles lá, né, e agora é que eles estão com um problema muito grande. Eu acho que é uma situação até pior do que a de Palmas, né, que a casa está mesmo caindo, né, é um prédio histórico, então corre muito risco de desabamento, né. E também não encontram soluções, né, nem deputado, nem senador, nem a reitoria, nem o governo do estado, não tem ninguém que quer ajudar, né. Tá, mas só para retornar um pouco, né, que eu ia falar, a gente pega aí como é que vão nascendo as casas de estudantes, né? Elas vão nascendo com as primeiras universidades, né? E no início de 1200, 1300, na Europa, na Idade Média ainda, elas são chamadas de nações, né? E aí, daí que vem a origem de repúblicas, né? Pra gente, como a gente chama de república. Né? A primeira casa estudante em Portugal, que é interessante pra gente entender por que chegou aqui também, né? Ela é criada em 1309 por Dom Dines, né? Dom Dines autorizou criar uma casa estudante em Coimbra
para recebê-los, porque Coimbra é uma cidade meio afastada também, né? E aquilo dali foi construído para ser um pouco uma sede, um espaço de luxo para o rei. Depois ele doou para se tornar uma universidade, né? E aí que ele cria a primeira casa estudante em Portugal. Esse modelo vai ser copiado no futuro para o Brasil, né? E aí no Brasil, essas primeiras casas, elas estão em 1830, 1870. Por quê? Porque as pessoas que ganhavam, as famílias que ganhavam muito dinheiro, né? Muito poder ali no interior de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, né? Essas famílias iam para Portugal, iam estudar em Portugal, elas não estudavam aqui. Até porque o surgimento da universidade aqui é tardio, né? Por exemplo, a gente pega as primeiras universidades no México, no Chile, datam de 1630, 1620, você tem as primeiras universidades nesses países, né? No Brasil, você vai ter a primeira universidade, a primeira faculdade em 1800, né? 1806. Com a chegada da família imperial já. Então, mais de 200 anos de atraso, olha só, né? E só para ter uma ideia, no momento em que o México estava fundando as primeiras universidades por lá, o Marquês de Pombal estava expulsando os jesuítas, que eram os únicos que faziam algum trabalho educacional nesse país, né? Então a gente ficou por um tempo sem nenhuma instituição que se responsabilizasse pela educação nesse país. A gente precisa voltar às origens lá da educação nesse país para entender que, olha, por um período o Estado de Portugal, né, nem oferecia soluções para a educação nesse país. E a única proposta que a gente tinha era dos jesuítas, né, a proposta no modelo jesuíta mesmo, né. Então, aos pobres é uma educação para o trabalho, aos ricos é uma educação propedêutica, uma educação para ocupar os cargos públicos, né. Principalmente os cargos públicos e os cargos do clero também, né. Eles querem angariar almas também, né. Então, no momento que o México está criando as primeiras universidades, a gente está expulsando do Brasil os únicos agentes da educação básica nesse país, né? Se é que a gente pode chamar de educação básica que eles faziam aqui, né? Eu até dei um grupo de pesquisa sobre isso um dia desses, né, sobre Pedro Pombalino, mas é impressionante como a história do abandono no nosso país, ela não é de hoje. Tudo que a gente está sofrendo hoje tem a ver com uma postura de governo que despreza a sua população, ela muito em baixa conta, muito mais em alta conta, como você pontuou, as elites, né? Certas elites. Mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa nesse meio tempo, né? Eu estava conversando com os meninos, né, de como a gente percebe que falta um projeto de país. Falta um projeto de país para educação, para moradia, para tudo. As coisas estão os problemas e a gente vai só remendando. A Camila falou, manda 30 mil para trocar a fiação, para parecer bonitinho na entrevista, né? Mas não se quer tocar nas estruturas. Isso a gente pode levar para todos os aspectos dessa nossa vida, né? E pode falar. Eu pedi para o Marcos, inclusive, a gente fez o levantamento dos deputados. Assim que a gente pegou o DCE, a gente viu que a coisa era muito mais, o buraco era muito mais embaixo, né? Assim que eu conversei com a Camila também, como que, eu vou pegar o exemplo dessa fiação, essa fiação está muito mais embolada do que a gente achava desses processos, né? De como mexer reivindicar esses nossos direitos, que para a gente é só reivindicar uma coisa que é nossa, é o direito de ter moradia. Mexe muito nas estruturas do poder, né? E mexer com gente poderosa é uma coisa muito complicada num país em que esses poderosos que a gente elege, eles desprezam as pessoas que os colocaram lá. E como a gente também superestima eles também muito, né? E então a gente fez um levantamento, até mandei o texto para a Camila, né? Eu li o texto que ela me enviou lá no Fórum de Ciência Estudantil, foi falado que não era tão viável, que era melhor as pessoas pedirem bolsa, né? Mesmo assim, o cortado em 40%, como é que essas bolsas vai contemplar todo mundo? É uma confusão. E aí eu mandei a mensagem para os deputados, né? Não vou citar nomes porque nenhum respondeu até agora, né? É impressionante como eles não estão disponíveis para nada. E eu estou aguardando a resposta, estou ligando, estou mandando e-mail, mandando mensagem para os gabinetes,
porque a gente tem que lembrar que esse povo está lá para atender nossos interesses, né? Acho que a única pessoa que me respondeu foi a Dorinha em relação ao hospital universitário, porque ela era titular do projeto. Agora, se o deputado ou qualquer tipo de político não tiver nada a ver com o projeto, se o nome dele não está lá, é muito difícil convencer a pessoa a destinar emendas, por exemplo, a um valor que ele tem disponível para essa situação. E como a Camila apontou, não é 30 mil, não é em mil. A gente está falando de uma estrutura para atender várias pessoas, são vidas que precisam de dignidade, né, do mínimo, e eu discordo até que seja o mínimo. Eu acho que dignidade é você deixar a pessoa com os aspectos da vida plena, né? Você tem uma moradia que você tem orgulho de estar ali, entendeu? Não é, de você ter 3 refeições por dia e com medo do teto cair sobre as suas cabeças. Não é assim. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente se acostuma muito com a humilhação e é que a gente tem que dar um jeito de tomar de volta o que é nosso, que é nossos direitos, né? Então, se alguém tiver mais alguma coisa a contribuir, eu agradeço demais. Eu queria que voltasse, que cada um se apresentasse antes de acabar, que a gente tirasse um print também. Mas se todo mundo se apresentasse, eu acho que a Camila não se apresentou, acho que o Gilvan se apresentou. Ô, Gustavo, Ah, eu vou concluir ainda. vai, conclui, porque tá cavando. Tô vendo a fala do menino. Vai fechar o E aplicativo? aí, galera, boa noite. Uhul. Boa noite. E vai fechar, Gustavo? Pode continuar. É porque já deu 1 hora de live. Desculpa. Então, isso que você estava falando é interessante também, como existe a necessidade de construção de um projeto de país, né? E cada governo que passa, ele vai passar por isso de novo, né? Getúlio Vargas faz muito isso, né? O próprio Dom Pedro I faz muito isso. Pensar que projeto de país nós queremos, né? Que país é o Brasil, né? Eu acho que é uma pergunta que vários governos tentam responder. E quem é o brasileiro, né? Eu acho que quem consegue melhor isso é o Getúlio Vargas, definir o que é o Brasil e quem é o brasileiro. Mas a educação pública também, ela passa por... ela é a tentativa de responder essa pergunta também, né? Dom Pedro I, quando ele autoriza as primeiras escolas, né? Quando ele autoriza os primeiros projetos de educação pública nesse país, ele autoriza especialmente para as crianças pobres, né? Por quê? Porque a ideia é de você construir uma ideia de identidade nacional, né? E aí eu falava de como esse intercâmbio Brasil e Portugal, Brasil-Coimbra, né, influenciou o nascimento de casas estudantes em Ouro Preto, Minas Gerais, 1830, entre 1870, né? E aí depois essas casas vão surgir por quê, né? Porque existe a necessidade de fixar os alunos e professores na cidade, né, onde eles estão estudando agora. E a maioria das construções no século XX vão acontecer entre 1920 e 1930, especialmente por instituições religiosas, né? Então, era a Igreja Católica que construía essas casas, né? Em 1929 é construída a Casa Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, ali do lado da UFRJ, né, que virou UFRJ, e é lá na Casa Estudante do Brasil que vai surgir a UNE em 1937, quer dizer, dentro da Casa Estudante. Quer dizer, as casas estudantes também são espaços para organização estudantil, né? E aí, em 1940, 1950, o Getúlio Vargas aí vai tentar pegar esse modelo de casas estudantes e vai expandir um pouco para chamar de cidades universitárias. E o que são as cidades universitárias? É uma tentativa, novamente, de fixar os professores e os alunos nas recém-criadas universidades que ele criou pelo país, né? Um exemplo é a Universidade Federal de Santa Maria. A Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é uma cidade pequena, né? Não é tão grande assim, mas tem uma casa estudante com vaga para 3 mil pessoas, né? E ela foi criada na década de 50, também por Getúlio Vargas, né? E aí, na década de 60, a gente tem uma grande reviravolta nessa história. Quase todas as casas estudantes foram destruídas no país. Por quê? Porque elas tinham essa ligação com a Igreja Católica e dentro... claro, a Igreja Católica estava aí, como estão os coletivos políticos hoje nas universidades, né? Então, esses jovens estavam na casa estudante, provavelmente a grande maioria deles eram católicos e ligados ao JUC, a Juventude Universitária Católica, né? Que é uma parte do movimento da ação católica no Brasil. E aí, por que essas casas foram destruídas? Porque o JUC estava muito ligado a movimentos políticos contrários ao regime. Por exemplo, num dos encontros do JUC, da Juventude Universitária Católica, na década de 60, em 1962, na Paraíba,
que eles vão criar o MR8, que é o Movimento Revolucionário contra a Ditadura, né? O MR8 surge no encontro da Juventude Católica na Paraíba, né? E na década de 70, não se sabe, 75, 76, surge o primeiro encontro nacional de cada estudante, né? E aí vai surgir a ciência aí, ela vai tentar organizar as casas estudantes pelo país. E eu queria falar um pouco, o Gustavo falou um pouco disso, mas também o rapaz que tinha falado primeiro, que eu esqueci o nome, e falou um pouco disso também, né? De como existe uma lógica neoliberal por trás dos auxílios, né? A ideia dos auxílios, ela está muito ligada à ideia do Milton Friedman, né? Que é o Estado, ao invés de ele fornecer, ao invés de ele criar as estruturas, ele entrega um valor para o indivíduo, e aí o indivíduo se torna um sujeito ativo economicamente, né? E esse sujeito ativo, ele vai promover a competição de diversas empresas, né? De diversos servidores, né? Pessoas que prestam serviço, né? E o que ele sugere é que a competição, por exemplo, entre as escolas, né, vai fazer com que as escolas de menor qualidade, né, elas desapareçam, porque as pessoas vão pagar suas escolas de maior qualidade, né? E não é bem isso que acontece. Eu comparo isso com as casas de estudantes, né? Como a UFT oferece auxílio, por exemplo, né? Pela lógica do Milton Friedman e dos auxílios, né? Da lógica dessa entrega monetária que o Estado faz, a lógica seria de que, por exemplo, as casas de menor qualidade que são alugadas, né, elas vão acabar tendo que ou desaparecem ou elas vão ter que se adaptar para poder alugar para outros estudantes, né, porque os estudantes vão sempre procurar casas melhores, né, já que o governo está dando um dinheiro para eles pagar uma casa. Não é bem isso que acontece, né? A gente pega os com vouchers. auxílio de R$ 400 é difícil achar essas casas melhores aí. Pois é, e aí você pega, por exemplo, o exemplo dos vouchers no Chile, na Suíça, né? Eles, na verdade, tem muita gente criticando isso, o próprio fundador do PISA, a Avaliação Internacional da Educação, critica isso, né? Que os vouchers criam, na verdade, segregação e desigualdade, porque você pega uma pessoa pobre, dá R$ 400 para ela, né? Para ela alugar uma casa, ela pode alugar uma casa de R$ 400, ela pode alugar uma casa de R$ 600, tirando o dinheiro que os pais vão mandar de casa, ou ela pode alugar uma casa de R$ 200 a não sei quantos quilômetros da universidade, e os urbanistas hoje estão dizendo, olha, isso não é qualidade de vida, né? E eu ligo muito essa questão urbana também, de como as cidades são planejadas, que as pessoas possam viver, e isso está comprovado, né? Isso não dá qualidade de vida para as pessoas, né? Que as pessoas morem longe, morem distante de onde elas trabalham, onde elas estudam, né? Mas economicamente, parece que existe uma sustentabilidade aí, né? De eu vou alugar uma casa mais barata, mesmo que seja muito distante da universidade, né? E, na verdade, o estudante perde muito mais com isso, né? Eu acho mas que o auxílio moradia é 300, ele não é nem 400. É 300 aí? É R$ 300. realmente. Então, pior ainda, né? Então, mas na lógica neoliberal é isso mesmo, né? O sucesso depende de cada um e cada um tem que se virar. Então, o Estado entrega, né? E aí, eu faço... É interessante como a história das políticas sociais no Brasil está sempre ligada à benevolência, né? À caridade. Talvez também porque a própria Constituição do Estado brasileiro está ligada à Igreja Católica mesmo, né? E à religiosidade. E aí isso sempre teve muito atrelado, né? Fazer política social é fazer caridade, né? Não é bem isso, né? A gente precisa compreender, por exemplo, que os auxílios, né? Eles são uma prática de governar, né? De controlar sujeitos em tempos neoliberais, né? Eles produzem sujeitos economicamente ativos e cada vez mais passivos, né? Por exemplo, para a infância, do Bolsa Família, Vale Cultura, Brasil Sem Miséria, né? Todos eles estão ligados por uma ideia de inclusão produtiva, né? Nós vamos incluir essas pessoas, mas de forma que elas também produzam para o mercado, né? Porque, na verdade, não são cidadãos, são consumidores, né? Por isso que se dá o valor, e não... Eu pego essa ideia, por exemplo, principalmente da ideia de um livro que é Assistência Social, Educação e Governamentalidade Neoliberal, né? Assistência Social, Educação e Governamentalidade Neoliberal,
E aí, na minha avaliação, por exemplo, os vouchers, né, como estão ligados a uma ideia neoliberal, eles também estão ligados a uma ideia muito individualista, né, de que, olha, se você, é muito melhor, eles criam uma falsa ideia de liberdade, né, uma sensação de que, olha, eu estou te dando R$400, você não precisa morar na casa que eu vou te colocar lá, tu escolhe qualquer casa para viver, né? Mas você não pode escolher qualquer casa para viver com R$300, né? Não dá para escolher qualquer casa para viver. Mas é essa sensação que os auxílios te passam, né? De que você pode escolher o que quiser para viver, você pode fazer essas dobradinhas aí de juntar 3, 4 pessoas e alugar uma nova casa, né? Entende? E por exemplo, a primeira proposta falando um pouco do Pinais, né? A primeira proposta de programa como esse apareceu no FONAPRACE em 2001, né? O FONAPRACE que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores da Ciência Estudantil, né? E aí essa proposta ela vai se modificando. Em 2003, com o governo Lula já, né? Eles apresentam essa primeira proposta e aí o governo Lula dá um retorno, né? De que seria criado um PAE, não sei se chamaria PAE, né? E essa proposta é a primeira proposta de ciência estudantil no país. Ela prevê que vai receber um auxílio, por exemplo, quem tiver excelência acadêmica e trabalho voluntário. E essa proposta foi muito criticada, né? Bateram muito nela, até que o governo retirou e deixou que os movimentos sociais ficassem brigando um pouquinho. Enquanto isso, ele continuou expandindo as universidades como bem quis, né? Por meio do Reúne. Até que teve um momento, e aí por isso o Reúne é criado em 2006, o Pinais é criado em 2010, porque o PT consegue compreender que a política do Reúne só vai funcionar, não basta só garantir a universidade, mas a política do Reúne só vai funcionar se garantir a permanência dos estudantes, né? Então, o programa ele nasce aí para suprir uma eficiência. O Pinais ele nasce para suprir a eficiência numérica dos programas do governo do PT, né? Então, você só passa a pensar realmente. Então, de 2001 a 2010, a gente fica pensando em um programa de assistência estudantil e o governo só decide por um programa assim quando ele percebe que aquilo dali é eficiente para aumentar os números de formandos, né? O número de pessoas que conseguem concluir o ensino superior, né? Eu acho que é isso, né? Para pensar também que os auxílios são propostas que a gente precisa ir rejeitando, né? E que eles são medidas paliativas, mas que a gente precisa começar a buscar soluções palpáveis, né? E acho que isso já foi bem falado aqui, né? Coisas que vão ficar para o futuro e que vão ficar para as outras pessoas também. E que democratizar o ensino superior no Brasil vai exigir uma política nacional estudantil muito ampla, né? E que tenha permanência, né? Eu acho que os auxílios eles não garantem permanência, então precisa ser uma coisa permanente e compatível com a demanda. A gente precisa especificar, e acho que está o grande problema das políticas públicas no Brasil, né? Que você propõe política pública, mas não sabe de onde vem aquele recurso, de onde virá aquele recurso, né? Então a gente tem que pensar numa política nacional de assistência estudantil segura, permanente, né? E que seja compatível com a demanda que a gente tem, né? E a gente consiga especificar de onde é que vem aqueles recursos, para onde é que eles vão, como é que a gente garante o melhor custo-benefício desses recursos também, né? Como que a gente possa fazer mais com eles, né? Eu acho que é isso, né? Obrigado, Marcos, pela tua exposição, muito cirúrgico os pontos que você tocou. Eu acho que essa vai ser um vídeo para as pessoas verem e reverem, porque tem muito conteúdo para ser pensado, né? Nós, enquanto entidade estudantil, a gente tenta participar dessa luta, né, tendo uma perspectiva, mas também sendo prospectivo, olhando para o agora e como a gente pode melhorar a nossa situação. Mas a gente vê que a gente precisa, primeiro, aceitar o Brasil, né? Aceitar que o Brasil é esse país desigual. E agora fizeram inscrições, vai ser a Camila, depois o Rafael, o Luiz, o Guilherme Coiro e depois o quem mais se inscreveu? Só esse, né? Então, o Gilvan aqui. Pode falar, Camila, à vontade. Obrigado, Marcos, viu? Nada. Marcos, eu só quero dar ali uma fala especial lá para a casa, né, do estudante do Rio Grande do Sul, que eu entrei em contato com um dos moradores, a casa de lá também, que iria sofrer a reforma, era do Estado,
o Estado prometeu a reforma e pedindo para os moradores saírem da casa, né, falando que iriam pagar aluguel. E o que aconteceu? Que o auxílio aluguel não foi pago e muito menos a reforma da casa foi realizada. Então, diante disso, o pensamento, pelo menos o meu, e acredito que a maioria dos estudantes aqui da Casa de Palmas, é que se a reforma, né, for acontecer em qualquer época, nós não iremos sair da casa ou do lote, porque é muita audácia do governo do Rio Grande do Sul prometer uma reforma para os estudantes, prometer auxílio moradia e não cumprir. Então, eu acredito que faltou um pouquinho de malícia dos estudantes do Rio Grande do Sul que deixaram isso acontecer. Então, assim, essa situação deles foi bastante complicada, né? O processo estava na defensoria. Infelizmente, não terminei de acompanhar, mas eu irei estar verificando como que ficou a situação. E aí eu acredito que seja de suma importância a MCE, ENSE, SENSE lutar por essa casa, né, moradia estudantil, que depois eu vou estar te passando direitinho o contato do morador, tá bom? Camila, antes de você passar a informação, eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha que vai acontecer daqui para frente com a casa desse estudante e qual é a perspectiva que você tem do futuro para esse movimento, porque você também vai formar, você também vai embora, e vão vir outras pessoas, e como é que você vê isso? Eu vejo que, primeiro, a gente tem que colocar, digamos, a lenha na fogueira agora, e que o pessoal que vai entrar, a gente já deixa, digamos, essa consciência que devemos lutar pelo direito que já é nosso. Ou seja, a gente tem que tocar na ferida, porque os nossos representantes, eles pensam que só porque a gente é da classe inferior, nós não sabemos o nosso direito. Então, a perspectiva é que esse movimento não pode parar. A Casa Estudante de Palmas quer estar cada vez mais próximo do DCE da UFT e também interagir com casas de Araguaína, Porto e Gurupi, para que o movimento estudantil no Tocantins ele possa crescer mais ainda, porque eu vejo que o movimento estudantil do Tocantins, tocante à moradia, ele é muito apagado. Então, a gente deve fazer o quê? Unir forças para batalharmos não só por este presente, mas sim pelo futuro. Né? Que muitas pessoas ainda precisam. Por que que na Casa de Palmas a gente tem desde pessoas que cursam teatro a quem cursa medicina? Então, para a gente, todos os cursos são importantes e todos os cursos, todas as suas ciências têm uma responsabilidade na sociedade de estar mudando o nosso Brasil, porque a desigualdade é muito grande. Obrigado, Camila. Sua fala é revolucionária. Próximo. Boa noite, acho que todo mundo tá me ouvindo, né? Eu sou do curso de História daqui de Araguaína. Gostei muito das falas, principalmente a fala do Marcos, né? Porque ele me contemplou muito quando ele fala a questão do neoliberalismo, né? E foi o que eu falei no comentário. Acho que a gente precisa pensar que esse Estado, eu digo Estado como todo, muitas das vezes eles não querem tratar um problema como um problema coletivo, e sim um problema individual, como se os estudantes tivessem por obrigação de zelar pela casa, de lutar pela casa, sendo que a obrigação é deles tratar aquilo como coletivo, né? E eu trago a minha visão enquanto estudante da UFT de Araguaína. Quando eu falo da estudante da UFT de Araguaína, né, uma fala a partir de um morador, né, até porque eu não moro na casa estudante, porém acompanho muita realidade devido ao movimento estudantil. E é uma luta muito grande. Eu acho que em todo lugar, em todo campus da UFT, quando tem fala em casa de estudante, é uma luta muito grande, né? E em Araguaína a gente tem dois tipos de casa, que é a casa estudante não indígena e a casa estudante indígena. E a estudante indígena, ela tem uma situação tão precária que a gente não sabe como ajudar, porque eu acho que foi em 2018, houve uma ocupação dos indígenas quilombola, onde lutaram pela questão da melhoria da casa, né? Porque também a casa foi um grande processo, porque o lote é da FUNAI e a UFT acho que não tem obrigação de ajudar a construir. Também o mesmo caso da casa estudante não indígena, por causa que moram pessoas que são de faculdades particulares, né? E a UFT acho que não tem a obrigação de fazer isso.
E fora que dentro da casa dos estudantes não indígenas, a gente tem uma problemática maior, porque você olha para dentro, você olha para a estrutura da casa, você pensa que a casa está abandonada, que tipo assim, será que mora alguém naquela casa? Será que tem alguém tem condição de morar na casa daquela? Porque parece um prédio acabado. E tem a questão também do embargue judicial, porque nos últimos anos, o Grupo Boa Sorte entrou com processo judicial pedindo lote. Então, o Estado não sabe. O Estado entrou com a desculpa, né, dizendo que não pode investir nesse momento porque está com processo judicial. Então, a casa está caindo nos pedaços. E enquanto esse processo não for fechado, a gente não tem uma reforma na casa do estudante vinda do Estado, né? E olhando para a conjuntura nacional, eu digo que os estudantes têm que lutar pela luta por moradia, tanto estudantil como não estudantil, né? Fico muito feliz quando eu vejo que o DCE puxa uma pauta tão importante como é a questão do Fora Bolsonaro e o Fora Mourão, que a gente entende, acho que todos nós, como estudantes, temos noção que defender essas pautas, levantar essas bandeiras, é defender nossos direitos básicos. E eu acho que a gente precisa traçar ideias. Eu acho que principalmente o movimento estudantil de lutas por moradias, né, estudantil, eu acho que precisa se pensar algo pós-pandemia. Não sei se puxar algum ato a nível estadual ou um Ocupa UFT, não sei o que poderia ser possível nesse momento, né? E eu acho que as associações do movimento, eu acho que deve ser algo que tenha autonomia, né, e que tenha seus direitos guardados. E é isso que eu queria falar. Obrigado, Rafael. É bom que a gente veja que, como a Camila falou, apesar da gente ver que o movimento é apagado, mas é porque também eu considero isso, né, que muito mérito esses movimentos, porque não é fácil você ser trabalhador, estudante, ser humilhado, espoliado todo dia, de noite, e ainda ter força para lutar por uma causa. Eu sei porque eu vivo isso também no meu cotidiano e as causas sociais me tocam muito. Mas a realidade é que o sistema que a gente vive hoje, ele massacra a gente até a gente não ter mais nenhum pingo de força para se solidarizar. A gente tem que ser persistente e continuar. O próximo que está inscrito. Oi, Gustavo. Acho que sou eu, Guilherme. Boa noite, beleza? Beleza, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para você mesmo. Sabe esse auxílio dos R$ 600, que a galera chama até de Corona Voucher, sei lá? Uma das regras dele, né, é que não pode receber outra transferência de dinheiro federal, sei lá. Alguém já questionou você sobre isso? Sobre os estudantes que recebem verba do Pinais e esse Corona Voucher aí, e em outras universidades também, sei lá? Essa é a minha pergunta. Que bom que você fez essa pergunta. No grupo dos DCS Nacional, a gente debateu isso e ficou esclarecido de que o programa de assistência estudantil ele não tem nada a ver com o programa de transferência de renda. O caráter é diferente, né? O caráter assistencial dos estudantes não tem a ver com a transferência de renda do auxílio coronavírus, o Corona Voucher, sei lá. Esse auxílio, quando ele colocou esse termo aí, ele estava relacionado a benefício de prestação continuada, aposentadoria, esses benefícios que são uma garantia já num sentido mais fixo, né? Agora, esse estudantil não é porque a gente sabe das limitações das universidades, por exemplo, a gente está fornecendo essas bolsas, mas a qualquer momento ninguém sabe o que pode acontecer, né? Tem verba contingenciada, uma série de critérios, né? Então, essa bolsa aí, ela não do coronavírus não tem nenhuma relação. Tanto que teve muitos estudantes que conseguiram acumular. E eu não vejo nenhum tipo de mérito nisso. Por quê? Porque R$600, gente, é uma mixaria. Entendeu? A realidade brasileira é que uma família com 5 pessoas, por exemplo, que nem a minha, só 2 receberem, o meu irmão recebeu, minha mãe recebeu, por exemplo. Minha mãe, ela vende bolo, por exemplo. E ela vendia muito mais bolo do que antes da pandemia, do que ela vai receber junto com esse voucher aí, né? Então, a família tem um gasto, no mínimo tinha que ser um salário mínimo, para falar a verdade. Então, eu acho que quando você junta essa verba do governo federal com os auxílios estudantis, aí você pode até dizer que tem um mínimo garantido, porque
Aí você junta duas verbas diferentes, mas ainda nem chega no que é o necessário para sobreviver no Brasil hoje, né? Com alimentação, né? Energia, a gente está levando nada disso em conta. Então, se não receberam e tal, a gente até evita falar, porque o MEC ele simplesmente odeia pobre, essa é a realidade. Então, se a gente ficar falando muito por aí, é capaz do Weintraub aparecer bem aqui nessa live e acabar com tudo. Mas, realmente, essa discussão foi feita e os estudantes ficam tranquilos em relação a isso. Valeu. Boa noite. Quem é o próximo, depois do Guilherme, acho que é o Luiz. Sou eu. Boa noite. Deixa eu tentar só abrir ela aqui. Eu entrar nessa live. Boa noite. Eu tava rindo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, todo mundo, novamente. Como eu tinha falado, sou o Luiz. E, gente, quanto mais a gente vem aqui falar, a gente começa a ver as questões que envolvem a juventude, a questão de moradia e quanto grande isso é, né? Eu queria chamar a atenção, então, aqui, justamente para esses auxílios, como já foi debatido. Primeiro, é um auxílio que ele não é eficaz, sendo que hoje em Palmas e no estado do Tocantins a gente tem as maiores taxas de condomínio, de aluguel, então R$300 ele é insuficiente para isso, certo? E depois, colocar que os alunos que moram na casa do estudante, mesmo a UFT, ela não tendo autonomia, dizendo ela, mesmo ela não tendo responsabilidade com esses alunos, ela não paga para esses alunos esse auxílio, que é o mínimo, é o auxílio mínimo de moradia, porque hoje com R$300 você só consegue locar uma casa nesse valor, um apartamento, acredito eu que a partir ali da 112 para a região sul. E aí implica na locomoção, de você chegar até a faculdade, e por isso a importância da gente se ter hoje um lugar para esse estudante morar, como a casa do estudante. E aí foi onde eu coloquei, anteriormente na minha fala, a importância da UFT como instituição e a obrigação da UFT ter a sua própria casa do estudante. E aí os alunos, acredito eu que uma das soluções seria essa, não sei se é de acordo com a maioria, mas acredito que a UFT tendo a sua própria casa do estudante, e aí eu volto a dizer, não é ceder um prédio daquele para os alunos morar aos montes, é ter uma casa digna para os estudantes e para a maioria dos estudantes da UFT, porque hoje a gente sabe que a realidade é essa, a maioria dos estudantes da UFT pagam aluguel e eles necessitam dessa casa para morar, certo? Então, acredito que até questões financeiras seria mais fácil, porque hoje a gente tem uma reitoria sendo criada dentro da UFT, que ao meu ver é um prédio que não se tinha tanta necessidade quanto se tem a necessidade de criar uma casa do estudante, e é um dos prédios que foram mais bem elaborados, mais gastos. Então, acredito assim, recursos tem para a UFT fazer, só falta uma questão de administração do nosso reitor, das entidades dentro da UFT, dos setores dentro da UFT, do campus, dar preferência aos estudantes e não tratar os estudantes como animais, entendeu? Pessoas que precisam de ração e pessoas que quando vão lá, eles dão um alento para aquela pessoa, um alento temporário. É isso que a gente tem visto dentro da UFT hoje, o descaso, tanto com os alunos da Casa do Estudante, quanto os alunos indígenas também ali, e eu acredito que por os alunos indígenas estar mais afiados e buscar mais o seu direito, talvez eles tenham conseguido até mais do que a Casa do Estudante, mas sem deixar de lado que isso são direitos garantidos para esses estudantes e que muitas pessoas vieram aqui buscar por esse direito antes da gente. Também estou achando, mano, esse fórum aqui muito importante, não só para a gente saber o que está acontecendo, mas também para deixar a sociedade, que a sociedade que assistir esse vídeo aqui, eu espero que possa cobrar dos nossos governantes, porque é uma forma que a gente encontrou de denunciar e também de expor.
essas questões que vivemos hoje como estudante, como aluno da UFT e como morador da Casa do Estudante. Quero agradecer demais o DCE, agradecer a Camila, e é uma coisa que eu sempre digo, mano, a gente sempre está colocando o bem comum à frente das nossas discussões pessoais para que possamos chegar a algum lugar. E quero dizer também que é de responsabilidade do governo, é uma responsabilidade do governo, não o descaso do governo hoje com a Casa do Estudante é extremo. Essa reforma que eles dizem que foi feita não se reformou nem a placa. Se o futuro passa por aqui, que futuro é esse que o governo quer para mim, cidadão tocantinense que mora na Casa do Estudante? Que futuro é esse que ele quer para todos os moradores? São pais de famílias, entendeu? Desculpa, são filhos, né? Ali tem uma família por trás, infelizmente uma família muito carente, muitas vezes do interior do estado, de outros estados, e os pais, quando chegam aqui na Casa do Estudante, ficam chocados com a realidade e se emocionam, porque, assim, é um descaso total, tanto com os moradores quanto com a sociedade. Nós, quanto estudante, quanto morador da Casa do Estudante, a gente queria estar aqui falando de melhorias que nós poderíamos proporcionar para a comunidade ao entorno da Casa do Estudante, entendeu? E não falar do descaso do governo, do descaso do município, porque o município também tem a sua parcela de culpa, entendeu? Eu acho que está mais na hora de sentarmos todos, entendeu? Tanto o Estado, na presença aí do vice-governador, do governador, quanto a prefeita, quanto ao reitor da universidade, quanto os alunos da Casa do Estudante, e de uma vez por todas, definir qual é o futuro. Não iremos esperar que aquela Casa do Estudante ela caia sobre as cabeças dos alunos, que ali morra alguém, para que o governo, para que o município, para que a Universidade Federal do Estado do Tocantins venha tomar medidas. Eu aqui quero responsabilizar por qualquer ato essas três instituições que têm ciência, e eu quero que fique bem claro, elas têm ciências das condições precárias de moradia da Casa do Estudante. E ainda mais a UFT, por não ter o seu campus próprio e não permitir que moradores da Casa do Estudante participem dos seus editais, e as pessoas que participam dos seus editais, elas têm que sobreviver com os R$300, porque se essa pessoa procurar um trabalho, ela perde o seu direito, ela perde seus R$300. Então, pelo que eu entendo, é o seguinte, tá aqui os seus R$300, você deve sobreviver com esses R$300, morar, comer e investir com esses R$300. Porque se você ganhar R$30 ali fora, por dia, você vai perder esses R$300. Isso é muito importante, acredito, para todos nós estudantes, e quero mais uma vez agradecer aqui, me perdoe se em algum momento eu me alterei, mas é porque eu fico indignado com a irresponsabilidade dos nossos administradores aqui. Também queria passar a palavra, queria saber se alguém quer complementar alguma coisa, se ninguém quiser complementar, voltar a palavra aí para você, Gustavo. Luiz, muito obrigado pela tua fala, eu acho que você expressou bem todo o sentimento que a gente tem em relação a essa pauta, né, porque é revoltante, eu às vezes fico até sem palavras, eu lembro do dia que o Gilvan foi lá, a gente fez uma reunião, você lembra, Gilvan? Foi eu, você e o Clemson, vocês falaram comigo, vocês conversaram comigo, e eu logo botei vocês para correr, fechei a porta, porque eu desabei de chorar aquele dia. Foi triste, porque ver essa realidade é a gente experimentar o sentimento de desprezo, não tem nome para isso, gente. Enfim, eu ia falar outra coisa, mas acabei esquecendo por causa da emoção, porque é triste isso, gente. E sobre isso que o Luiz falou, sobre a gente ter um movimento unificado, eu acho que é um momento para a solidariedade que é pregada aí, né, dos movimentos sociais, principalmente a esquerda, que pontua isso muito, a gente realmente pensar nesse projeto de país que a gente está querendo. Né? Será que não sei? Eu lembro que quando a gente pensou, por exemplo, o nome para o DCE, que era Unificar para Construir, é porque a gente via muito esses rachas,
opiniões polarizadas e tal, e acabava que o que era material, né, o que era aquilo que realmente importava, ficava de lado. Então é muito difícil a gente fazer as coisas sozinho, é muito difícil. O DCE, gente, eu falo para vocês, é uma entidade que, meio a tanta coisa que acontece no Brasil, o DCE fica desse tamanho, porque é corte, mais corte, mais corte, corte, corte. Quando você viu, você não conseguiu responder nem a primeira, né? E aí, nem a primeira investida do governo. Então, primeiro, eu acho que primeiro a gente tem que tirar Bolsonaro para pensar, para respirar e pensar o que a gente vai fazer. Mas eu acho que aí não acaba em Bolsonaro. Esse é o problema. Vocês estão pontuando esses problemas em muito antes de governos de esquerda, por exemplo. Entendeu? A gente tem que ser realista com a verdade, com a realidade das coisas. A gente não tomar frente dessas coisas, e é muito difícil a gente fazer com que as pessoas se posicionem, se solidarizem, a gente tem que mostrar a realidade, né? E vou até passar logo minha fala, antes que eu perco tempo. Deve completar, Luiz, você pode passar. Só para completar, mano, o que eu apontei como solução seria o FT ter a sua própria sede, o Estado ter sua própria sede, que é essa sede que a gente tem hoje, e ele dá melhores qualidades, acredito que até construir um novo pavilhão, passar esses estudantes para o novo pavilhão e poder reformar isso que a gente tem agora, certo? Porque aí os estudantes das escolas particulares, que seria de dever do Estado, e os outros estudantes, alunos da UFT, no campus da UFT, no prédio, caso do estudante da UFT, como diz a lei. Esse foi o meu ponto de vista. Obrigado, Luiz. Depois o pessoal dizer, o que nós fazemos, né? Tá aí a solução. Vai Juvan agora e depois o Clemson, né? Eu acho que é ao contrário, nem deixa eu ver aqui, conferir. Acho que é o Juvan primeiro. Eu queria me inscrever também, de novo. Então, pessoal, eu quero vir aqui, não me apresentei no início, né? Meu nome é Juvan, eu sou da UFT, do curso de Direito, e eu venho aqui expressar, além da minha gratidão por essa oportunidade que temos aqui de expor não só os problemas, mas sim também captar soluções para os problemas futuros. Eu venho aqui chamar a nossa atenção, principalmente como estudante, porque a única forma que temos de vencer a lamentável burocracia do Estado, que engloba todos os governos, federal, municipal e estadual, é através da consciência e através da luta. Essa luta tem que vir fundida de união de todos nós, porque essa má distribuição de renda que hoje temos no Brasil, em algum momento ela tem que tentar acabar. Porque a partir do momento que nós não sairmos da nossa zona de conforto e achar que isso é normal e levar para futuras gerações que isso como normal, uma sociedade desigual, onde o estudante não tem voz, principalmente o professor, ele não tendo mais voz, isso aí vai crescer e nós não podemos permitir que as futuras gerações carreguem esse peso. Porque se hoje, por exemplo, nós temos a Casa do Estudante aqui em Palmas, foi porque alguém no passado lutou e o resultado final não somos nós estudantes que estamos aqui morando na casa, e sim a sociedade que vai nos receber como os futuros profissionais que vão ajudar a fomentar a economia do país e também o progresso do país inteiro. Então eu vejo chamar atenção para isso, como já dizia Luther King, o Martin Luther King falava que o ruim não é o silêncio, o grito dos maus, porque os maus vão gritar o tempo todo. As pessoas que estão em busca de poder, que estão em busca de manter a sua própria ganância, ela sempre vai gritar. Mas o que nós jamais devemos permitir é que nós nos calemos, que o silêncio faça parte de nós. É com isso que eu quero finalizar aqui a minha participação, agradecer muito a todos vocês aí e que esperamos crescer mais esse movimento, viu? Obrigado, Gustavo, obrigado a todos que participaram, viu, pessoal? Boa noite. Obrigado, João, você é essencial e eu acho que tem um futuro brilhante pela frente. Obrigado mesmo por ter se topado participar, viu? Valeu, Gustavo, obrigado. Acho que agora é o Rafael, depois o Guilherme, quem mais quiser se inscrever. Amigo, tira minha fala. Pode passar para o Guilherme. Beleza, então. Pode falar, Guilherme. Ei, Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta também. Eu fiquei sabendo que teve um ofício, alguma coisa assim, da polícia, né, do estado do Tocantins, pedindo para poder interferir na UFT, sei lá, algo do tipo. É verdade essa história? Você sabe de algo assim ou não? Sei, mas é uma coisa que acho que está meio deslocada da nossa discussão aqui,
acho que valeria outro vídeo mais a fundo sobre, mas Responder depois, esse sabe? ofício Vá. tem a ver com a... Pode falar. Pode falar. Não, se você pode depois me responder em privado, já que não tem a ver com a discussão. Posso. É algo que eu acho que a gente, como tudo que acontece na UFT e no mundo, é uma coisa que a gente tem que ter, como a Camila falou, malícia, né? Esse ofício era em relação só ao Campus Palmas, tá? Não tinha a ver com as outras. Mas, como tudo gera precedentes, é bom a gente ser atento, né? Porque, gente, para quem não sabe, é porque o território da UFT ali é federal, então só a Polícia Federal passa ali dentro. Então, Polícia Militar, a gente tem que observar, né? Enfim, depois a gente pode até fazer uma live sobre, né, segurança pública, porque na UFT tem muito problema com estupro, né, em lugares que são periféricos, então a gente tem que discutir isso também. Obrigado por levantar essa pauta. Me lembra depois no privado também. Porque, assim, beleza, tem relação da segurança e tal. Mas eu não acho que com esse governo, a polícia estando dentro do campo, só ser com boas intenções. Sim, a gente sabe do que são os montar flagrante delito, né? Enfim, a gente sabe, numa universidade onde tem maior parte de estudantes negros, pretos, que são criminalizados pela própria polícia, então a gente tem que ser muito criterioso com qualquer intervenção externa. Mas, como a gente tem que finalizar essa live aqui sobre moradia, já está bem grande, eu gostei muito da fala de qualquer um, de cada um, quer dizer, estou muito feliz que vocês toparam participar e que a gente tinha muitos projetos para esse ano, mas, enfim, a pandemia veio, acho, e não tem como, né? A gente não sabe parar, né? O sistema não ensinou a gente a lidar com essa pausa, com esse tempo para pensar. E eu acho que a gente tem que usar esse tempo para pensar em saídas, né? Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém quiser comentar mais alguma coisa, está livre. Eu acho que já vai dar 15 minutos, daqui a pouco vai dar 2 horas de live. Eu acho que nem se fosse combinado, a gente teria um evento desse, né? Então, eu acho que um pouco do que o Juvan falou também, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar essas pessoas para que elas não se conformem com o que elas têm, né? Não se conformem com o pouco que elas têm, na verdade, né? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode pensar estratégias para mobilizar esses alunos dessas casas, né? E todos os outros que estão com auxílio, mas estão precisando de casa também, né? Que a demanda deles é moradia também. Como é que a gente pode mobilizar essas pessoas e reuni-las em torno de um objetivo comum, que é a construção de uma moradia pela UFT, né? E eu acho, só complementando, Marcos, isso eu acho que teria que ser conectado com as demais demandas estudantis, né? E com mais setores da sociedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rapidinho para você tomar sua fala de volta. É a greve geral. Não é greve. Porque o sistema de transporte não para, comércio não para, ninguém se solidariza pela luta. Então, não é greve. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar, né? Mas complementa e termina aí para a gente fechar. Não, é isso mesmo, sabe? Mas será que dá para a gente pensar em projetos específicos para os moradores de casa estudante, para aqueles que dependem de auxílio moradia, né? Sei lá, um projeto de formação política, por exemplo, para esse pessoal, né? Ou com um nome mais brando também, né? Acho que as nomenclaturas também podem assustar, né? A maneira como você faz um curso, como você faz uma palestra, pode assustar. Mas acho que muita gente poderia estar aqui hoje, poderia estar redescobrindo o valor da sua moradia, né? Eu acho que essa crítica sua é válida na medida em que... Né? Eu acho que essa crítica é válida na medida que a gente sabe o quanto esse cenário ficou polarizado. E quanto que a gente perdeu, a própria população, né, perdeu o interesse por política, que já era pouco, e começou a colocar tudo no mesmo balaio. E isso é um erro, porque a nossa saída, gente, dessa crise é política. Ou seja, organizar os movimentos, as causas. Eu venho de causa, venho de sindicato, venho de muito tempo de movimentos sociais e eu percebi que a gente tem que fazer alguma coisa acontecer, puxar, botar a cara no sol, Mona, né? Enfim, botar a cara no sol e ter coragem de dizer o que a gente está pensando, né? Porque parece que a gente tem a maior liberdade de falar isso aqui, nessa live, mas no cotidiano as pessoas diminuem, minimizam, né, essas causas, e é muito difícil a gente
mobilizar para que, por exemplo, uma pessoa da elite ou da classe política se solidarize. Tem uma massa muito bem organizada de pessoas exigindo seus direitos, né? Oi, gente. Alguém tá me ouvindo? Eu quero ver seu rosto. Liga a câmera. Não, tá doido? Não, só queria dizer que vocês são top demais. Obrigada. Eu quero uma janta vegana hoje. Será que você tem como passar por aqui depois? Ah, não pode, né? Por causa da pandemia. Ô, amiga, eu não sei nem onde é a tua casa. Para. Eu moro do lado da casa estudante. Bem aqui do lado da UPA. Eu sou a única que não sei onde é, eu acho. Eita, Thalita. Boa, boa. Não tá te ouvindo não, Gustavo. Ah, tá. Agora Para o finalizar, Clemson, gente. né? Podem falar o que vocês quiserem, né, para encerrar, se apresentar, falar quem são vocês, reiterar que vocês são aqui estudantes, que querem um futuro melhor e tudo mais que vocês quiserem falar. Tá aberto. Aqui é que nem um programa provocação. Escutaram, gente? Claro que não escutou, Thalita. Tá certíssimo. Nós temos que doar um pouco, porque nós somos estudantes, estamos aqui para nos divertir também. Beleza, gente. Então é isso. Quem quiser falar mais alguma coisa. Demorou. Meu celular tem hora que tá cortando. Foi. Então tá, gente. Muito obrigado mesmo. Esse registro histórico. Oi, Clemson, pode falar. O Clemson quer fechar. Ah, não, Eu queria... Clemson tinha uma poesia. Esqueci que ele tinha uma poesia, gente. Não saiam. Ah, não, vou esperar então. Peraí. Uma coisa que é frustrante para estudante e também para estudante de casa de estudante é quando os representantes fazem algo como se fosse uma concessão e não uma responsabilidade assumida como algo que faz parte da existência deles, do que faz eles existirem. Eles existem para beneficiar o povo e fazer o povo ter uma vida melhor e crescer e evoluir. E reconhecer que é responsabilidade de todos e que não é algo que está fazendo porque é bom, mas é porque a gente é uma unidade, a gente é um país e a gente é um povo. E eu queria deixar bem claro isso, que assumir a responsabilidade, seja de representantes, de líderes, de estudantes, de movimentos, é algo que nos faz fazer parte e que faz com que o país vá para frente. E a gente tem muito que avançar e eu sei que a gente consegue. Nesse período de Covid-19, a gente tem refletido muito sobre o sentido da vida e o significado da gente estar aqui. E a gente vê que sozinho, muito daquilo que a gente pensava que era sentido, perde a razão de ser. E se a importância da comunhão, a importância de estar unido, e para a gente estar bem, a gente tem que viver num ambiente bem, que para isso as outras pessoas precisam estar bem também. E isso é qualidade de vida, e é isso que o brasileiro merece, essa é a nossa responsabilidade, e é isso que a gente deve buscar. Eu escrevi um texto, era para ser uma poesia, mas não sei ao certo o que virou, e eu queria, lembrando de todos os estudantes, de Casa do Estudante, e para além dela, lembrando de todos os que estudam, eu ofereço para cada cidadão, para uma sociedade que tem força e para todos os nossos representantes esses versos, como um anseio de ajuda e união. E o texto é esse aqui. Sonho com um dia em que ser estudante é ver no outro os mesmos direitos. Sonho com uma educação que é nossa,
porque é de um e é de todos. Sonho com um ser humano que aprende e ensina, que vê além, que pensa no outro, que é único e ao mesmo tempo faz parte. Sonho com a liberdade do conhecimento, de quem é capaz de crescer, de cuidar e de ser livre por meio do ensino, da justiça e do valor de uma vida que é igual e semelhante à de cada ser humano. Valeu pela participação, um abraço para todo mundo aí. A gente se vê. Falou, valeu. Valeu, Clemson. Meu Deus, isso aí, mano. Valeu. Parabéns. Parabéns para todos. Vamos seguir juntos. Não desanimem. O DC está disponível aí para vocês precisarem. E é importante que fique e que, se vier algum poderoso assistir aqui, também não se iludir. A gente não pode se iludir com o poder, com as pessoas que já estão lá. Então, enfim, a política se faz votando, mas se faz também ocupando cargos políticos. Então, a gente tem que começar a pensar também em unir esse movimento Casa Estudante, movimento estudantil, e ter apoio popular, a nossa população, nossos pais, parentes, para poder levar nossa pauta. Porque, gente, sendo sincero, esses políticos que estão aí, não foi nós que elegemos. A gente elegeu porque a gente foi na onda, a gente elegeu porque é o que já estava ganhando, a gente elegeu porque é o que estava, nossos pais elegeram, etc e tal. Ainda que, dizer, esse cara saiu de onde eu estava, que está hoje e sabe o que eu vivo. Não tem. Porque a gente tem medo de apoiar os nossos. A gente acha que uma pessoa engravatada, bonitinha, branca, sabe mais do que a gente que vê no cotidiano. Então, é bom a gente começar a mudar, que nem o Marcos diz, mindset, né? O jeito de pensar sobre política. E ocupar os espaços é importante, mostrar nossa revolta é importante, mas se ocupar num sentido mais particular, no sentido de não tem projeto? A gente tem, e o projeto é nosso, e ninguém sabe melhor do que a gente. Então, fica a provocação para vocês pensarem, fica a provocação para a gente pensar. As eleições estão aí, entendeu? As eleições vão vir, esses caras, eles não são imortais, eles vão perder esses cargos, eles vão ter que ganhar de novo, e a gente precisa pensar num jeito de democracia mais radical, que não dá para a gente, toda vez que tem um problema, passar por toda essa humilhação por esses tantos de anos, né? Enfim. E o interessante é que nessa época... Pode falar, Luiz. Não. Só dizer que nessa época todos eles colocam em suas pautas estudante, reforma da Casa do Estudante, sem nunca ter pisado na Casa do Estudante. Essa é a realidade. Obrigado, gente. Eu quero falar, gente. Fala, Thalitinha. Fala, Thalita. Tá me ouvindo? Fala no dia que a live demora mais. Eu queria parabenizar o nosso presidente do DCE, ao meu, né? Não sei se é de todos, porque ele tem feito um excelente trabalho, assim, ao meu ver, nessas questões de representatividade, principalmente das minorias. E, assim, eu nunca vi nenhuma presidência de nada que fez uma live, por exemplo, com o pessoal da Casa do Estudante. E, assim, também busca muito trazer essas pautas, né, no meio de debates, de reuniões, que tá as pessoas que têm mais poder, entendeu? O pessoal do GTIQ, por exemplo, que é um pessoal que eu tenho uma boa convivência, assim, e ele traz a voz dessas pessoas, ele traz a voz das minorias, dos pobres, dos bolsistas, das pessoas que realmente estão na beira, né, do mundo. E ele tem buscado muito essa representatividade para a gente. Então, isso é um ponto muito positivo. E, assim, eu nunca tive tão perto de um movimento estudantil, por exemplo, o DCE, igual eu estive agora, assim, não é porque ele é meu amigo que eu estou puxando o saco, não, mas movimentos que teve, que eu tive a oportunidade de falar, eu nunca tive. O cara vai censurar nós. Eles nunca tiveram muito importância com a gente, entendeu? Era só isso que eu queria pontuar. Parabéns, Gustavo. Obrigado, Thalitinha, você é minha inspiração. Obrigado mesmo. Vocês que me dão isso, gente. Obrigado, boa noite. Vamos encerrar. Boa noite. Cada um, o Vani Cleis, que veio aqui, que era ex-presidente da Casa Estudante, da Causa Indígena. Thalitinha, obrigado por ter vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcos. Camila, muito obrigado mesmo. Obrigado, Cleis, por ter topado. Juvan. E todos os outros que vieram. Obrigado.
Obrigado, falou! Falou! Valeu!